Conseguir trabalho remoto é o sonho de muita gente. Nesse vídeo eu vou falar sobre os fáceis e rápidos de conseguir, os médios e os difíceis e lentos. Os rápidos de se conseguir, em geral, não precisam de qualificações ou as qualificações são mínimas. Os médios dessa lista vão entrar algumas outras opções, mas também se aplica às opções dos rápidos, porém com a adição de uma língua estrangeira. Os demorados levam muito planejamento e dedicação. Você vai ter que estudar, em geral você vai precisar de um curso superior e por aí vai. Trabalhos remotos e rápidos de se conseguir. O primeiro da lista é vendas. Envolve tudo sobre vendas. Vendas de consórcio, vendas de empréstimo, vendas de produtos high ticket. Em geral elas são feitas pelo telefone, mas também tem por redes sociais, por e-mails, por WhatsApp. Quase nenhuma precisa de experiência, e quando precisa você rapidamente é treinado. 1 ou 2 meses você já está apto para poder fazer aquelas vendas. Prós e contras. Em geral você precisa bater meta, e às vezes são valores surreais, isso é bem ruim. Porém, é uma ótima porta de entrada para o remoto, porque daí depois de vendas você pode ir para outras funções remotas que são muito melhores do que essa. O segundo item da nossa lista é suporte. Esse também tem quase nenhuma barreira de entrada, porém tem diversos tipos de suporte. Eu vou falar aqui do suporte que é o mais comum, que é aquele de triagem, aquele quando você liga que está com algum problema, algum serviço não está funcionando, teve um problema com uma compra, e aí você cai direto com o primeiro atendente. Esse é o primeiro suporte. Tem outros, mas em geral eles precisam de um pouco mais de conhecimento ou mais tempo dentro da própria casa ou um curso, alguma coisa. Prós e contras. Você tem que lembrar que nesse tipo de suporte você vai estar lidando com o público geral e normalmente ele está muito frustrado com algum problema. Então ele vai despejar essas frustrações em você, vai ser grosso, vai ser estúpido, vai ser um idiota. Já de prós, você consegue subir na hierarquia da empresa em geral, dependendo da empresa, você consegue subir para outras vagas que você já lida com o público, mas com o público já que já está direto nos últimos passos do problema, ou direto numa satisfação, ou numa outra coisa assim. Mas leva tempo e vários desses casos você precisa de um curso, alguma coisa que você pode conseguir depois. Assistente virtual administrativo. Basicamente envolve ajustar agendas, reuniões, responder e-mails e várias outras funções dentro disso. Se você quiser um comparativo, essa vaga é parecida com secretários, secretárias que tinham antigamente, que ela basicamente era responsável por tudo. Prós e contras sobre isso. Esse trabalho ele é meio precarizado em alguns momentos. Vou te explicar o porquê. Você basicamente não vai ser contratado full time para fazer essa assistência administrativa. Você vai ser contratado 5 horas na semana, 10 horas na semana. Então, normalmente você vai estar prestando esse tipo de serviço para 5, 6, 7 lugares ao mesmo tempo. Então, é muito mais carga de trabalho. Os prós aqui é que com o tempo você consegue lidar muito mais rápido e muito mais fácil com esse tipo de serviço. Então imagina uma firma que você está atendendo e aí você já consegue fazer todas as coisas dessa firma muito mais rápido. Mas no contrato, entre aspas, você está contratado 5 a 10 horas. Só que você já faz todo o serviço em 2, né? Isso faz com que você tenha uma liberdade de tempo e comece a conseguir agregar mais tipos de trabalhos. Só que isso leva tempo. Moderador de conteúdo. Basicamente é a pessoa que fica vendo ou revendo os conteúdos que foram reportados para entender se faz sentido estar na plataforma ou não de acordo com as diretrizes, né? Então, pensa aquela pessoa que fica vendo aqueles vídeos do Instagram ou aqueles vídeos do YouTube que sofreram reporte, aqueles vídeos do Facebook, e ela está moderando literalmente o conteúdo que está entrando lá. Eu não tenho muitos prós sobre esse assunto, eu tenho só um contra que você tem que levar em consideração. Normalmente quem faz essa função fica assistindo muitos conteúdos perturbadores, então tenha isso em mente. Data Entry especializado. Tem especializado no nome, mas não é tão especializado assim. Isso é basicamente a função de você estar colocando vários dados para dentro do programa da empresa. Então vamos pegar um Airbnb, por exemplo, como exemplo. Você receberia um e-mail ou um PDF para fazer updates e informações que tem ali naquele Airbnb e iria lá e ia fazer o update manualmente. Ah, mas tem APIs ou tem algumas outras formas online automaticamente de fazer. Tá, mas pense que tem plataformas que não são online. Tem plataformas que precisam de uma pessoa estar imputando todos esses dados lá dentro. Isso envolve você ler planilhas, ler PDFs, ler todo esse tipo de informação e passar para o sistema da empresa ou passar para uma planilha da empresa, para uma planilha de diretoria e por aí vai. Os prós e contras aqui é que é muito cansativo esse trabalho. Em geral, você vai ficar mitigando o erro e você vai ter muitas planilhas, muitas fontes de informação para poder estar analisando sempre. E você precisa muito de foco, porque às vezes esses dados, ou quase sempre esses dados, eles vêm muito poluídos, eles vêm muito mal feitos. Por isso que estão contratando uma pessoa para estar ajustando e para estar padronizando esses dados. Trabalhos remotos médios de se conseguir. E o primeiro da lista é editor de vídeo.
Basicamente, você vai editar vídeos para diversas plataformas, como o YouTube, como o Shorts. Você também vai editar vídeos para cursos online, entre outros. Prós e contras. Os contras aqui são que na maior parte das vezes você precisa de um portfólio muito grande para estar conseguindo clientes. E claro, você precisa de vários clientes, porque não vai ser só um cliente produzindo conteúdo para um cliente que você vai conseguir pagar suas contas. Já de prós aqui, basicamente, quanto mais experiência e habilidade você for tendo com o passar do tempo, mais você vai ganhar pelos vídeos editados e mais rápido você vai conseguir editar eles. Eu vou dar um exemplo aqui no meu caso. Quando eu comecei a editar vídeos, eu gastava 20, 25 horas para fazer um vídeo. Hoje em dia eu consigo gastar 2 a 3 horas para editar o mesmo vídeo com a mesma qualidade e com os shorts. Gestor de tráfego. Basicamente é um trabalho de você criar a Meta ou o Google Ads para as empresas ou pessoas. Isso envolve também criar as campanhas e rodar as campanhas disso. Os contras aqui é que às vezes esse trabalho é muito subestimado, então as empresas às vezes acham que elas vão ter resultado logo no primeiro mês ou logo na primeira semana, quando esse resultado leva tempo. Você tem que criar uma campanha robusta e tem que mostrar para a empresa o valor que isso vai ter a longo prazo, porque não é nada instantâneo. Já de prós, aqui a maior carga do trabalho é logo no começo, quando você vai criar as campanhas ou quando você vai criar a conta e todo o ecossistema. Depois disso, você costuma ter muito menos trabalho para poder manter essa mesma estrutura. Então um conselho, se você vai trabalhar com isso, sempre feche pacotes de longa duração, justamente para a gente conseguir mitigar o contra. Porque já que já vai estar fechado o contrato de 6 meses, a empresa realmente vai ter os resultados depois de 6 meses. Social Media Manager. Basicamente envolve fazer as postagens e criar estratégia como vai ser postado o conteúdo, tanto de uma pessoa física ou de uma marca. Os prós e contras aqui são bem parecidos com o gestor de tráfego. Basicamente tem todo um trabalho logo no começo para você poder fazer as configurações e tudo mais, e depois uma vida mais fácil para poder fazer a sustentação desse trabalho. Porém, você precisa de diversos clientes para conseguir fechar suas contas no final do mês. Você não vai estar lidando com uma empresa apenas ou com 2 empresas apenas. Em geral, se lida com muitas. Copywriter. Essa é a que mais me fascina. Envolve você criar textos personalizados para poder desenvolver aquele sentimento dentro da pessoa que está lendo ou da pessoa que está escutando. Vou dar alguns exemplos aqui, você vai entender exatamente o que é isso. Tomou o Doril, a dor sumiu. Havaianas, todo mundo usa. A cerveja que desce redondo. São vários textos de copywriter que fizeram muito sucesso e que fizeram com que muitas pessoas comprassem esses produtos. Prós e contras. Algumas empresas esse trabalho é muito precarizado. Óbvio, eu usei exemplos que bombaram na comunicação brasileira, mas não são todos os trabalhos de copywriter que são assim. Você não vai ter sempre a oportunidade de fazer um texto para um grande comercial ou para uma grande marca. De prós é que, em geral, você só precisa de um emprego para conseguir pagar suas contas. Não é o tipo de trabalho que você vai fazer esse conteúdo para várias empresas, porque é um trabalho criativo, então envolve muito tempo para criar algo que seja muito bom, que fique muito bom. Inside Sales. Lembra que no Rápido a gente falou sobre as pessoas que fazem as vendas de produtos ou alguma ferramenta de uma empresa? Então, em geral, essas pessoas no Rápido, elas marcam uma reunião, uma videoconferência ou um almoço, alguma coisa, e o Inside Sales é a pessoa que está responsável por ir até essa reunião e fazer acontecer, fechar a venda basicamente, né? Ele vai mostrar, vai pintar com glamour tudo que o produto tem e por aí vai, e no final vai conseguir concretizar a venda. Como em vendas, você ganha mais se você fizer as vendas, e lembre-se que não é tão fácil vender um produto ruim, e a função do Inside Sales é literalmente fazer essa: vender um produto ruim numa reunião online ou numa reunião presencial. Trabalhos remotos e demorados de se conseguir. Número 1, o queridinho de todo mundo, desenvolvedor de software. Olha, a barreira está cada vez mais difícil de entrar nessa área, ainda mais que a IA tem roubado o trabalho de quem está começando. Então, em geral, você vai precisar de muito mais estudo e muito mais conhecimento prático para conseguir um trabalho. Basicamente, isso envolve você fazer uma faculdade, você ter diversos projetos, você até fazer estágios não remunerados, para daí, depois de 2, 3, talvez 4 anos, estar conseguindo um trabalho. Infelizmente, é assim que está a área hoje. Em prós aqui, eu coloco a liberdade que você vai ter, mesmo que tenha muitos trabalhos virando presencial e provavelmente no começo da sua carreira você tenha que ir para um modelo meio híbrido, no começo quando estiver fazendo um estágio, alguma coisa, em geral você consegue um trabalho remoto com valores muito bons e você consegue trabalho pelo mundo todo, né? Se você gasta 4 anos estudando desenvolvimento, você consegue gastar um pouquinho estudando inglês também. Designer de produto UX/UI. Basicamente é tornar uma aplicação, um site, um app mais fácil e mais simples de ser usado e entendido pelo usuário. E claro, também guiar para onde que o usuário está indo, se for um funil de vendas ou se for alguma ação específica.
Um exemplo muito simples é quando você abre aquela telinha para você fazer uma ação, para poder salvar alguma coisa ou para ler uma mensagem, escolher algo. Você vai ver que tem 2 botões lá e eles são de cores diferentes de forma proposital, que é para o que é mais forte a cor você clicar e o que é mais fraco a cor, que normalmente é fechar, desistir de um fluxo de compra ou alguma coisa, você nem vê que ele está lá, só se você estiver procurando. Os prós e os contras aqui são o seguinte: os prós bem parecidos com o desenvolvimento. Você tem uma liberdade gigantesca, você vai conseguir trabalho para fora, você consegue ficar remoto, você tem um horário mais flexível. Já de contra, você tem que ter um jogo de cintura, porque você vai estar lidando com diretoria, com donos de empresas, com filhos de donos de empresas e por aí vai. Então você tem que ter um jogo de cintura para falar assim: olha, sua ideia é ruim, muito ruim, não vamos fazer desse jeito não, vamos fazer desse aqui que é melhor, que é o que a pessoa mais gosta, e quase sempre vai ficar num meio termo que nem você vai gostar muito, mas faz parte. Analista de dados BI. Basicamente é pegar uma massa de dados, muitos dados de alguma coisa, e conseguir destrinchar e separar esses dados para tomar decisões. Lembrando, esse trabalho você também precisa ter um jogo de cintura, porque você vai estar falando direto com diretoria, que são as decisões de para qual rumo a empresa vai ou não vai, tá bom? Você tem os dados ali para te provar, para provar que você está certo, para provar que a sua tese está certa, para provar que a sua teoria está certa, mas tem o filho do dono querendo que faça X ou Y, Z diferente. Isso vai fazer parte do trabalho. Eu vou dar um exemplo aqui para você entender melhor o que um analista de dados faz. Vamos supor que um produto é R$10 e se ele mudar o produto para R$ 9,99, tem mais vendas. Como que ele faz isso? Vamos supor que é 1 centavo, né? Ele divide, metade dos gráficos fazem uma análise de dados e metade dos casos vai aparecer R$ 9,99 e a outra metade vai aparecer 10. E aí nos dados ele entende que R$ 9,99 você tem uma taxa de conversão 30, 40, 50 vezes maior. Pronto, você já sabe que colocar R$ 9,99 é muito melhor do que colocar 10. Isso seria um dos exemplos que um analista de dados faz. Mas a gente pode entrar em vários exemplos como prevenir fraudes, como prevenir golpes, como aumentar vendas, como onde o usuário desiste e por que ele desiste, e por aí vai. Especialista em SEO. O que é SEO? Basicamente é como otimizar a pesquisa e a busca, tá bom? Isso faz parte também de desenvolvimento de front-end, mas hoje existe especialista em SEO para diversos outros motivos. Vou dar alguns exemplos aqui. Títulos para um YouTube. É um SEO, se eles forem bem feitos de forma de SEO, eles vão ser mais achados e vão ser mais vistos. Tags para o YouTube, a mesma coisa. Títulos para um vídeo no TikTok, também. Como fazer um website ou o que a gente coloca num funil de vendas de título, sabe? Parece que tem a ver com aquele copyright, mas não, na verdade tem a ver com ser mais achado no Google de forma mais barata. E por último, Customer Success Manager. Basicamente é a pessoa que vai pegar depois da compra de um produto e vai garantir que você tenha resultado com ela. Vamos supor que você comprou um acelerador de vendas, mas você não consegue usar aquele acelerador de vendas ou você não está vendo nenhuma mudança naquilo ali. Essa pessoa vai entrar em contato com você, vai explicar para você como é que funciona, vai te ajudar a configurar, vai te dar dicas de como usar e a função dela é garantir que você consiga ter resultados com aquilo para que você fique fidelizado para eles para sempre. É isso, gente, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal e dê o like e até o próximo vídeo.